Mais um encontro do canal da mediação e do direito de família para discutirmos, pensarmos, trazermos para reflexão alguns temas que são de indagação geral, mas que muitas vezes a gente não aborda aqui. Hoje vamos falar de uma questão muito simples, que às vezes eu percebo que as pessoas não sabem exatamente como aplicar certos tratamentos nas relações familiares. Vamos falar, em primeiríssimo lugar, da palavra esposa. O Código Civil brasileiro, tanto o Código de 1916 como o nosso atual, está em vigência desde 2003, não fala da palavra esposa. Por quê? Quando o juiz proclama as palavras indispensáveis para a celebração de um casamento, ele diz: eu vos declaro marido e mulher. Não fala marido e esposa ou esposo e esposa. Depois nós temos a questão assim: quando é que a gente deve falar então minha mulher? Porque há uma dúvida a respeito se é a forma mais respeitosa, mais delicada. Porque nós temos um ranço de algumas tradições que nos deixam assim com essas dúvidas. Eu me lembro que na minha juventude não era refinado falar minha mulher, porque dizia assim: mulher é só quando é soldado e esposa é quando o marido não é soldado. Uma coisa que não tem nada a ver, mas que ficou um ranço aí. Então vamos pensar na palavra esposa. É uma palavra que existe no vernáculo e é corretíssimo também dizer esposa, porque faz parte dos usos e costumes. Quando nós dizemos esposa, historicamente, no direito civil, nós temos que pensar que havia antes uma discriminação entre aquelas mulheres que eram casadoiras porque eram virgens e as mulheres que não eram casadoiras, porque ou elas eram desquitadas, qualquer condição que ela poderia ter, que não poderia se casar sob o ponto de vista do padrão que se buscava e se impunha severamente às mulheres. Então, esposa é uma palavra que vem do latim, depois do italiano, sposa, que quer dizer noiva. Então, a esposa era aquela jovem virgem que não tinha nenhum impedimento de se casar. E então, ela poderia ficar noiva. Então, esposa quer dizer noiva no sentido de poder fazer um noivado prévio ao casamento. Então ficou com essa coisa assim, não, é minha esposa, né? Mas só que é preciso entender que no Código Civil não existe essa palavra. Então é marido e mulher. Então, juridicamente, o correto é marido e mulher, né? E socialmente pode-se perfeitamente falar esposa também, mas é importante entender. E se quiser ser mais ajustado ao que é o correto sob o ponto de vista legal, então se trata de marido e mulher e não marido e esposa. E a palavra esposo também pode ser socialmente assim empregada, porém, sob o ponto de vista jurídico, não existe esposo.
Outro tipo de tratamento muito importante que a gente tem que acentuar. Uma pessoa muitas vezes vive 20, 30 anos com a outra, mas decidiram nunca se casar. Então eles têm uma união estável. E aí, às vezes a gente pergunta, estado civil? A pessoa fala, é normal, bastante frequente. A pessoa diz assim, eu sou casada, mas não no papel. Então, não é casada, porque casamento é uma celebração solene que só existe dentro de uma configuração rígida. Fora disso, não é casado. Então, não pode se dizer casado, mas não no papel. Não, isto não está correto. A pessoa diz, eu vivo em união estável. E como é que chama a pessoa com quem se vive em união estável? O companheiro e a companheira. Também é possível usar conviventes. O meu convivente, mas acabou ficando muito mais companheiro e companheira. Esta é a forma correta. E se uma pessoa vive em união estável, porém ela é divorciada, qual é o estado civil dela? Se ela é divorciada, ela não casou de novo, ela é divorciada, porque vai ser divorciado o resto da vida. Nunca se volta a ser solteiro depois do divórcio. Ou então a pessoa é solteira, então é estado civil, solteira. Há pessoas que insistem em dizer assim, unidas em união estável, mas isso não existe, porque não existe essa espécie de estado civil, porque ou é casado, ou é solteiro, ou é viúvo. Não existe, a não ser que depois tenha passado pelo divórcio. Mas originariamente é casado, solteiro e viúvo. E quando vai viver em união estável, vai conservar estes modos pelo qual ela foi casada anteriormente, ou então, se não foi casada, permanece solteira. Espero que esses esclarecimentos possam ser úteis para se colocar de uma forma bastante clara e que realmente possa trazer alguma maneira de mudarmos os preconceitos. Então, quando disser minha mulher, não vai falar meu homem, porque ninguém usa isso, não é cultural, né? Mas é o marido e a mulher. Se você gostou, dê o seu like, que vai ser muito importante para nós. Até a próxima quarta-feira, quando traremos um novo vídeo a respeito da mediação e direito de família.